O início de temporada 2024 do Fortaleza causa muita preocupação ao técnico Vojvoda. No primeiro ciclo de 13 jogos, o Leão do Pici não deu uma resposta equivalente ao investimento realizado. O trabalho mais longevo do futebol nordestino vive mais uma fase turbulenta na sua era. Se em 2022 conviveu com a lanterna do Campeonato Brasileiro e os questionamentos sobre um possível rebaixamento, agora em 2024, Vojvoda tem visto um desempenho muito abaixo do que já teve em outras temporadas. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like. Para começar, a gente vai ver a primeira versão do voivodismo lá em 2021, né? Chega num contexto, por exemplo, de pós-eliminação na Copa do Nordeste por Bahia, a demissão do Anderson Moreira, e aí já tem de cara o estadual, né? Já tem a reta final do estadual, então vence o Crato por 6-1, então uma estreia impactante, né? Dando o seu nome de fato. Depois vence o maior rival por 2-0 com o mando de campo do Alvinegro. Vence o Icasa 6-0, vence o Atlético Cearense por 6-0. E aí já num contexto de final de campeonato, empata com o Ceará em 0-0 e por ter tido a melhor campanha na primeira fase, tendo essa vantagem do empate, conquista o título cearense. Aí já começa o quê? Campeonato Brasileiro, né? Veja o nível de pedreira, né, que o Vojvoda iniciou o seu trabalho no Fortaleza, né? O trabalho em andamento, a temporada em andamento, tendo que já dar sua cara, se ajustar ali e já tendo competições em reta final e também no início, como é o Campeonato Brasileiro. Vai jogar no Mineirão, vence o Atlético Mineiro numa façanha impressionante, vencendo por 2-1. Depois vem para um contexto de Copa do Brasil, eliminatórias, enfrentando o maior rival, empata o primeiro jogo, depois tem um jogo com o Internacional e, cara, a impressão se mantém, né? 5-1 no Internacional, uma vitória acachapante no Colorado, uma vitória que chama a atenção do Brasil inteiro. E aí vem para a sequência de Copa do Brasil, então veja, olha os jogos, né? Atlético Mineiro fora, clássico Copa do Brasil, Internacional em casa, clássico Copa do Brasil, e aí consegue eliminar o Ceará por 3-0 jogando com o mando do time alvinegro. Depois vem para a sequência do Campeonato Brasileiro, clássico regional com o Sport, vence por 1-0, empata 0-0 fora com o Atlético Goianiense, que era um time muito duro de se vencer, um time ajeitado. Empata com o Fluminense em casa e perde para o Flamengo de virada por 2-1. Nesse contexto de início de trabalho com a temporada em andamento, reta final de competições estadual, final, início de brasileiro, eliminatórias de Copa do Brasil, um aproveitamento muito honesto e muito interessante de 72%, né? Um aproveitamento compatível, eu acho que até maior do que o torcedor do Fortaleza esperava naquele momento, pelo nível de pedreira que se desenhava ali nesse ciclo de 13 jogos. E aí vem para a segunda temporada do Vojvoda, né? Já agora iniciando as competições, então inicia a Copa do Nordeste vencendo bem 5-0 o Souza, vence o Floresta por 2-0, depois dá uma oscilada, é bem verdade, empatando com o Ceará, a Náutico e Botafogo, mas na sequência já retoma, vencendo o Bahia por 3-1, nas semifinais do Cearense vence o Pacajus nos 2 jogos, no Copa do Nordeste empata ali com o Altos, mas nos jogos seguintes consegue já retomar as vitórias e na semifinal contra o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste coloca 5-1 no seu rival e mantém um aproveitamento de 80%. Então a gente vê, iniciando o trabalho, o Vojvoda deu uma oscilada, mas manteve um bom desempenho. 2023, mesma coisa, né? De aproveitamento, 80% novamente. Só que aí vem um contexto diferente, né? Porque aí o Fortaleza, na temporada passada pelo Brasileiro, conquistou a vaga na pré-Libertadores. E agora vai ter esse enfrentamento com o Maldonado, né? O Deportivo Maldonado. Mas a gente vê, ó, iniciando as competições regionais e estaduais. Vencendo Iguatu, vencendo Caucaia, vencendo Campinense, vencendo Sergipe, Barbalha, vencendo o Atlético Cearense. Tem um golpe duro, né? 2 golpes duros, perdendo por ABC fora de casa e também perdendo o clássico contra o Ceará, mas já retoma de novo a confiança, vencendo Bahia por 3-0, CSA por 3-0 e vencendo a eliminatória contra o Deportivo Maldonado e classificando-se para a fase de grupos da Copa Libertadores. Então, a gente vê que 80% mais uma vez. Nessa temporada, tá um pouco atípico, né? A gente tem que ponderar, né? É um Fortaleza que perdeu um pouco o meio campo,
A gente vai até explicar num vídeo a posteriori questões mais táticas, questões mais estatísticas, mas a gente vê que o Fortaleza iniciou bem. Venceu o Horizonte, venceu o Barbalha, venceu o Iguatu, venceu o América de Natal, mas o desempenho não era tão legal. O desempenho muitas vezes não credenciava as vitórias, né? Principalmente nesse jogo contra o América de Natal, né? Como a gente viu, o empate contra o Ferroviário saiu já nos últimos minutos, perde pro CRB jogando pouquíssimo, volta e vence o River, no contexto de um adversário mais frágil, consegue vencer bem. No clássico, estava perdendo por 2-0, né? Virou perdendo por 2-0 no primeiro tempo, um contexto muito difícil de conseguir até igualar o placar, mas conseguiu virar até, mas depois tomou o empate no final. No jogo com o Sport, na Arena de Pernambuco, toma um vareio de bola impressionante, 1-1 foi uma grata surpresa, né? Foi um resultado muito interessante para o Fortaleza, porque tomou um vareio de bola. Mas nesse jogo acontece o episódio extracampo, né? Que foi o atentado, a tentativa de homicídio em relação à delegação do Fortaleza, né? Então tem um aspecto anímico, um aspecto de a gente pode dizer assim, emocional muito grande a partir daí, né? A gente também tem que ponderar isso, apesar de que nos jogos anteriores o desempenho, a performance do Fortaleza não fugia do que a gente vê na sequência. Mas a gente tem que ponderar essa questão anímica, de confiança, do medo dos atletas. Mas o time, ainda assim, nos jogos que precisava dar a resposta, conseguiu passar de fase na primeira fase da Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí. Na Copa do Nordeste, empatou fora com o Botafogo. Depois vem um empate que o torcedor criticou bastante, que foi o empate contra o Maracanã. E no último jogo, jogando com o Retrô, um clube que, apesar de estar na Série D, tem um investimento muito alto, tem um nível de estrutura até maior do que o próprio Fortaleza, né? A sua estrutura de CT é maior do que de muitos clubes do Nordeste também do Brasil. E empatou de novo em 0-0, né? Mas nesse jogo de falta de precisão na pontaria e também de, mais uma vez, demonstração de fragilidade defensiva. O que culmina com um aproveitamento de 62%, né? Aproveitamento baixíssimo se a gente compara o desempenho do Vojvoda nas últimas 3 temporadas. E a gente vai ter uma noção, né, desse ciclo de 13 jogos. Né? A gente olhando o calendário em 2021, foram 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 34 gols marcados e 7 gols sofridos. Né? Fortaleza marcando muito gols, sobretudo ali no campeonato estadual, mas a gente viu que também teve goleadas num contexto de nacional, como goleou o Internacional, né? Depois, em 2022, 9 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, né? A equipe permanecendo invicta nesse ciclo, 31 gols marcados, 8 gols sofridos. Em 2023, num contexto de Libertadores, 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, únicas derrotas para Ceará e ABC, 27 gols marcados, 7 gols sofridos. E em 2024, 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota. O número de gols está ali dentro do universo, né? Bem próximo do que já desempenhou anteriormente. Mas o número de gols sofridos é muito mais alto. Então, o que identifica um pouquinho da fragilidade defensiva da equipe, que não é apenas lá na defesa, né? O meio-campo e o ataque também têm contribuído um pouco. E a gente vai explicar em outro vídeo, em outra oportunidade. Mas a gente vai perceber também os aproveitamentos, né? Como é que a gente observou esse gráfico, né? A gente observa que em 2024 a equipe iniciou bem os 4 primeiros jogos, 100% de aproveitamento, mas depois teve uma queda. E nessa queda, pontualmente conseguiu uma vitória ali, como foi a vitória contra o River, mas depois engatou num viés de queda muito grande, né? Tanto é que já está ali com 62% de aproveitamento, e esse viés de queda ele é permanecente, né? Mesmo que, por exemplo, o próximo jogo contra o Maracanã, a tendência de vitória, de dar uma estancada, a equipe voltar a dar uma subida. Mas o problema, diante da performance e do desempenho, são os próximos jogos, né? As retas finais de Campeonato do Cearense, de Copa do Nordeste. Então, é um contexto que preocupa muito o torcedor do Fortaleza. Se a gente for olhar
os outros anos, por exemplo, ali 2021, a equipe inicia também com 4 vitórias, depois dá uma oscilada e aí permanece ali 80, mas na reta final cai para 72. Mas o nível de dificuldade do Vojvoda era muito mais alto do que nas temporadas subsequentes, né? 2022 começa com 100% em 2 jogos, depois cai vertiginosamente, né? Atinge o menor patamar de aproveitamento na era Vojvoda, que foi ali 60% no 5º jogo, depois daqueles 3 empates contra Náutico, Botafogo e Ceará, mas depois retoma, né? Retoma o bom desempenho, retoma o bom aproveitamento e consegue finalizar esse ciclo de 13 jogos com 80%. Em 2023, 6 jogos de 100% de aproveitamento, depois tem uma queda íngreme, né, com as derrotas para ABC e Ceará, mas depois já retoma, consegue ali de novo voltar aos índices de 80%. O que preocupa realmente, como a gente falou em 2024, é que o viés é muito de queda, a equipe não consegue dar uma retomada, a equipe não consegue ser consistente para que demonstre que esse momento turbulento ele vai ser passageiro. E é algo que de fato causa muita preocupação ao torcedor do Leão do PC. Desempenho como mandante, né? A gente vai perceber que nesses 13 jogos, nesse ciclo de 13 jogos, os jogos em casa e fora, eles têm um papel muito importante, né? De dar, por exemplo, o alicerce, né? Em muitas temporadas, nesse ciclo de 13 jogos, o desempenho, a performance como mandante foi fundamental para que, no geral, a equipe tivesse um desempenho muito interessante. Em 2021, 4 vitórias e 3 empates, 20 gols marcados e 3 gols sofridos, né? Invicta nessa série de jogos em casa. 2022, 6 vitórias e um empate também, permanecendo invicta. Em 2023, mesma coisa, só que 8 vitórias, 100% de aproveitamento. Em 2024, isso também tem acontecido, a equipe permanece invicta na temporada, nesse ciclo de 13 jogos, com 6 jogos como mandante. Só que com 4 vitórias e 2 empates. Até um dado, por exemplo, que em 2021 empatou muito mais do que empatou agora em 2024, né? Mas lá tinham 7 jogos, agora tem 4. Só que os jogos fora de casa, eles são importantes, né? Eles são fundamentais para que esse desempenho geral ele seja um pouco mais satisfatório. Em 2021, por exemplo, o Fortaleza ele termina ali com 71% de aproveitamento como mandante, né? A gente vê ali, 71% de aproveitamento como mandante. Em 2022 tem uma queda brusca inicialmente, mas depois já retoma e encerra com 91%. 2023 100% e 2024 78%. É até maior, por exemplo, do que a temporada 2021, mas claro, ponderando o nível de dificuldade que o Vojvoda encontrou inicialmente. E o que isso fala, né? Como eu disse, os jogos fora de casa eles são determinantes. E como visitante, por exemplo, em 2021 foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 14 gols marcados, 4 gols sofridos. Em 2022, 3 vitórias e 3 empates, 12 gols marcados, 4 sofridos. Em 2023, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Em 2024, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 12 gols marcados e 5 sofridos. Então a gente vê, Fortaleza perdeu menos, por exemplo, que a temporada 2023. Mas empatou muito mais, né? A gente vai ver que o peso da vitória em casa aqui, os 100% de aproveitamento também deram esse alicerce para esse desempenho que não foi tão legal, por exemplo, fora de casa na temporada 2023, né? Foi um desempenho mais próximo ali dos 50%. Então, em casa fortaleceu os 100%. Em 2024, a gente vê que o desempenho em casa está um pouquinho longe dos 100%. E isso, claro, vai afetar quando o desempenho fora dela não é tão satisfatório, né? O time de Fortaleza perdeu muitos pontos, né? Pontos importantes que poderia ter vencido, por exemplo, né? Então a gente vê que essa conjunção, né? Em casa e fora é muito determinante. Como a gente vai perceber aqui, o desempenho da equipe, né? O aproveitamento como visitante. Em 2021,
chegou ali no quarto jogo com 100%, depois tem uma queda natural para 72%. Em 2022, a equipe oscilando bastante, ficando com 67% de aproveitamento. 2023 tem um início muito ruim como visitante, atingindo índices ali beirando os 35%, 36%, mas depois termina com 47%. É um índice menor, um índice mais... um índice pior, por exemplo, do que a temporada 2024, que termina com 48%, muito próximo, né? Mas a gente vê que o fator jogar em casa, o fator mandante, ele é primordial, né? É primordial, porque o time do Fortaleza termina esse ciclo de 13 jogos com um aproveitamento de apenas 78% como mandante. Em 2022 foi 91%, em 2023 100%. Em 2021, 71%, mas fora também foi 72%. Então, muito equilíbrio que gerou um aproveitamento geral muito dentro da realidade. Então, a gente percebe que tem sido muito determinante para o Fortaleza o equilíbrio, né? Ou a falta de equilíbrio, para que a equipe consiga ter um aproveitamento dentro das possibilidades que o investimento que foi feito aí de quase 50 milhões... do trabalho de continuidade do Vojvoda, né? Vai para sua 4ª temporada. Então é um trabalho realmente que um desempenho, uma performance, um aproveitamento que está muito aquém do que se esperava diante de todo o contexto, né? Do trabalho mais longevo do futebol nordestino, do segundo trabalho mais longevo do futebol brasileiro. Um trabalho que tem uma janela de transferências de janeiro muito forte, com uma movimentação muito grande, né, de quase 70 milhões, com compras e vendas. Nas vendas, 46 milhões ali, claro, concentrando ali tudo basicamente no Moisés, mas que eu acredito que poderia ser um pouquinho maior, né? Principalmente o Fortaleza poderia se impor muito mais nos jogos pelo nível de trabalho que ele se encontra nesse momento, pelo nível de investimento que ele se encontra nesse momento. E aí, torcedor do Fortaleza, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha com todo mundo para poder esse vídeo engajar e ganhar mais acessos aqui dentro do YouTube.